Olá amigos, tudo bem? Vamos falar um pouco de política? É o seguinte, nessa terça-feira eu falei ao programa de rádio do meu amigo Zé Manuel Ngurupi sobre o que muda com a eleição de 22 caso o Eduardo Gomes seja eleito presidente do Senado, né? Eu acho que tem uma mudança significativa. Eduardo Gomes como presidente do Senado, na minha opinião, é muito provável que ele vá trabalhar por uma candidatura a governador do Ronaldo Dimas, ou seja, ele não disputaria e o Ronaldo Dimas deve disputar. A questão que tem aí, logicamente, é como que fica a relação com o grupo do Palácio Araguaia. Por quê? O Mauro Carlesse deve renunciar ao mandato em abril de 2018 para disputar o Senado e aí assume o vice-governador Vanderlei Barbosa e, logicamente, com a caneta na mão, ele pode sim querer e há uma tendência natural de que queira disputar o governo do Estado. Aí como fica? Vai ser uma questão, vai ser a grande questão de 2022 para mim. Se o Ronaldo e o Vanderlei vão se compor ou se vão caminhar separadamente, ou seja, o Gomes apoiando o Ronaldo e o Carlesse de outro lado, seguindo aí, apoiando o Vanderlei Barbosa para governador, e uma outra candidatura de oposição, que eu vejo uma grande possibilidade de ser o Laurez Moreira, apesar da derrota, diz, o Laurez perdeu, o Laurez saiu muito fortalecido com a gestão que fez. A questão de contingência ali da derrota eleitoral, eu acho que é uma coisa natural, eu acho que foi uma disputa muito intensa, qualquer um poderia ganhar aquela eleição, e agora o Laurez é um nome forte. Do grupo também da oposição, pode puxar aí uma possibilidade do senador Irajá Abreu, né? Porque o senador tem mais 4 anos pela frente depois de 22, então não tem nada a perder, poderia ser candidato. Agora, do ponto de vista eleitoral, logicamente que eu vejo o Laurez com muito mais consistência, muito mais musculatura para encarar do ponto de vista eleitoral. Os outros membros do grupo, eu não acredito que seja o momento. Essa seria a senadora Cátia Abreu e o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta. Esse é o grupo de oposição ao governo do Estado. E no governo do Estado, então, nós temos aí hoje juntos, né, o governador Mauro Carlesse com o senador Eduardo Gomes. Agora, em 2022, o que pode ocorrer? Eles continuarem juntos, lançarem um nome ou se separarem. Aí nós teríamos 3 forças disputando o governo do Estado e 3 forças competitivas, né? Você imagina se tivéssemos, por exemplo, um Ronaldo Dimas, um Laurez pela oposição também e o Vanderlei Barbosa, que vai assumir o governo do Estado. Seria uma possibilidade. Tem um fato importante que também vai ser decisivo em 2022, que é essa questão dos 583 milhões de reais de empréstimo que o governo do Estado está pedindo para a Caixa Econômica Federal. Já houve, parece aí, que resolver a questão legal, está mais ou menos bem encaminhado. Se liberar esse dinheiro, como se espera que libera, o governo vai tocar obras por todo o Estado. E isso aí, logicamente, vai fortalecer muito uma candidatura palaciana, né? Provavelmente de Vanderlei Barbosa. E aí poderemos ter essa situação de 3 candidaturas fortes, que seria interessante, porque o Tocantins, historicamente, tem 2 candidaturas fortes, né? E outros candidatos pequenos, sem expressão, como todas as eleições mostraram. E dessa vez nós poderíamos aí sim ter uma candidatura com 3 candidatos fortes. Eu acho que o candidato do Gomes, se o Gomes for presidente do Senado, é o Dimas. E aí poderíamos ter a candidatura do Vanderlei e uma pela oposição mais tradicional, que seria aí o Laurez Moreira. Agora, se o Gomes não for eleito presidente do Senado, aí abre possibilidade dele apoiar ou não o Dimas e ele poderia também decidir ser candidato. Eu vejo o Gomes transitando muito bem em Brasília e há uma possibilidade grande que ele permaneça em Brasília. E pela proximidade, pela relação, como ele já disse, de mais de 30 anos com o Ronaldo Dimas, eu acredito que o candidato dele é o Ronaldo Dimas. Agora, em relação ao Palácio, aí nós vamos ter que esperar. Se vai compor e o Vanderlei vai se ficar na dele, assume o governo do Estado e não sai candidato, ou se o Vanderlei, que é uma tendência até muito natural, dele, ainda mais nesse contexto, se tiver muitas obras pelo Estado, de lançar uma candidatura. Com essas 3 candidaturas fortes, seria uma eleição espetacular, né? E excelentes nomes, né? Você ter Laurez e você ter Dimas, eu já falei esse dia nas redes sociais, é um luxo, né? 2 grandes gestores, para mim os 2 melhores gestores
do Estado, desse mandato que está terminando, e também o Vanderlei também, que é um copiloto hoje do governo do Estado, que fez um trabalho bacana aí de ajuste das contas, com todos os erros e acertos, também um bom nome para disputar. De toda forma, seriam excelentes opções para o nosso eleitor. É isso, voltamos então outro dia aí para a gente falar mais de política. Um abraço a todos.